Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. O estoque de sangue no Maranhão acende um alerta. A queda no número de doadores compromete o atendimento nos hospitais. E no Dia Mundial da Saúde Bucal, o alerta é para os cuidados que vão muito além do sorriso e impactam diretamente na saúde do corpo. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra a gripe. São Luís recebe o primeiro Congresso Internacional de Saúde Coletiva. O quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher de 50 anos. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a médica geriátrica Mariane Oliveira. No estúdio, você acompanha uma entrevista com o médico psiquiatra Rui Palhano. Ele vai falar sobre os transtornos do humor. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A baixa dos estoques de sangue no Hemomar volta a preocupar. A quantidade de doações está abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais. E o alerta é para a importância da doação voluntária, que pode salvar vidas todos os dias. O Hemomar sofre constantemente com a falta de bolsas de sangue e assim não consegue atender a demanda do Estado. São necessárias cerca de 300 bolsas diárias de sangue para o Hemocentro conseguir suprir a demanda de pacientes em hospitais. Mas atualmente o número de doações está bem mais baixo. Por isso, a necessidade frequente de conscientizar mais doadores. Nós continuamos com o nosso estoque defasado por conta que acabou o carnaval. Acabou as festividades, onde a gente planejou muito, se esforçou muito para ter sangue para atender a demanda das urgências e emergências hospitalares. Mas agora vem o período chuvoso, onde tem as gripes, tem as viroses que estão dificultando do doador chegar até nós. A gente não está conseguindo chegar nesse patamar. Em consequência disso, fica assim, um pouco mais assim, apertado, difícil da gente atender a demanda hospitalar. Este tem sido o cenário por aqui nos últimos meses. Poucos voluntários dispostos a ajudar. Uma dessas poucas pessoas é o Maicon, que já é doador há 8 anos. Eu sou doador há mais de 8 anos, né? E é bom a pessoa vir, saber que vai poder ajudar alguém, né? E eu incentivo também, muito bom, os meus amigos que ainda não são doador, para vir fazer o teste, para ver se pode doar ou não, entendeu? Muito bom saber que a gente está ajudando uma vida, né? Um dos motivos para ter tão poucos doadores é a falta de informação. Fracinete faz parte do setor de captação de doador voluntário de sangue e medula óssea da Secretaria de Estado da Saúde e explica os critérios para poder doar. 16, 17 anos podem doar, basta que o pai ou a mãe venha junto, né? Ou então um tutor legal para ele fazer a doação. Estar acima de 50 quilos, estar bem de saúde é o primeiro deles, né? Trazer um documento oficial com foto, vir alimentado e se submeter a fazer a triagem, que são duas, uma triagem hematológica e a triagem clínica. Pode vir para cá doar, é bom salvar a vida, ajudar em alguma parte, né? Salvar. A gente está fazendo com sangue, muito bom, está fazendo a tua parte. Doa, vem para cá e doar. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra a gripe estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde.
professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. São Luís recebeu o primeiro Congresso Internacional de Saúde Coletiva, que reuniu cerca de 10 mil participantes no Multicenter Sebrae. Pesquisadores, profissionais da saúde, gestores e estudantes debateram os desafios e avanços da saúde pública no Maranhão. O evento também abrigou o Congresso Cuidar de Todos e a mostra científica da Secretaria de Estado da Saúde, com a apresentação de mais de 2 mil trabalhos. Além das discussões, a programação teve entrega de equipamentos, certificação de profissionais e premiação de boas práticas. O primeiro Congresso Internacional de Saúde Coletiva no Multicenter Sebrae, em São Luís, reuniu pesquisadores, gestores, trabalhadores da saúde, docentes e estudantes. Foram 10 mil inscritos. O evento discute a saúde pública do Estado e promove trocas de conhecimentos e experiências, além da valorização de ações e iniciativas que melhoram a qualidade do atendimento e da assistência à saúde da população. Também são realizados o 3º Congresso Cuidar de Todos e a 5ª Mostra Científica da Secretaria de Estado de Saúde. O secretário Tiago Fernandes participou, junto com outras autoridades, como a representante do Ministério da Saúde. É um momento onde todos os profissionais de saúde, junto com o meio acadêmico, começam a debater o que reconhecer o que deu certo, recalcular rotas, planejar novas ações para que a gente possa ainda mais fortalecer o SUS do Maranhão. Tantos profissionais de saúde, alinhado também com o meio acadêmico, que é fundamental para que a gente tome decisões científicas, efetivas e que alcance a mudança na população. Durante a programação, houve a entrega simbólica da certificação de 60 profissionais aeromédicos, capacitados em parceria com o Centro Tático Aéreo da Polícia Militar do Maranhão. É uma parceria que já vem de alguns anos já, essa parceria, e a gente consegue atender a população de todos os municípios do Maranhão através do SUS, trazendo dos municípios para os hospitais de referências do estado do Maranhão. A programação incluiu ainda a entrega de equipamentos e premiação de resultados na saúde pública. A entrega de 217 kits de qualidade de água, para análise de água, fortalecendo a vigilância em saúde ambiental. Além também a entrega de 18 equipamentos para as regionais de saúde, para que a gente possa estar instalando a sala de inteligência, que vai permitir que a gente tenha em tempo real análise de dados e construa ações regionais mais fortalecidas para atender os municípios que estão circunscritos naquela regional de saúde. Lana Amaral, de Vila Nova dos Martírios, recebeu o 1º lugar da regional de Açailândia pelos trabalhos na atenção primária. É um momento ímpar. É um momento muito importante para o município, principalmente um município pequeno como o nosso, que já fica bem distante da capital, e para a gente é um orgulho muito grande. Vocês não têm assim, a dimensão da alegria que é um município conquistar um prêmio desse, porque são muitas lutas, muitas dificuldades que a saúde passa, mas quando a gente coloca o amor às pessoas em primeiro lugar, a gente consegue desempenhar um papel fundamental dentro do município. É uma honra poder participar de um evento tão grandioso, que tem como objetivo fortalecer o SUS em todo o nosso Maranhão. E o nosso município Passo do Lumiar tem crescido muito. Nós estamos aqui representando 30 projetos que iremos apresentar. Essa construção traz um fortalecimento para todo o nosso estado. A pesquisa também é destaque, com 2 mil trabalhos submetidos. Em Penalva, Keiliane desenvolveu estudos sobre laser terapia no tratamento de lesões por erisipela e destaca a importância de divulgar os resultados.
A importância de trazer a efetividade da lesioterapia para que os outros municípios, tanto os outros que estão presentes aqui, também possam e desejarem levar esse projeto para seus municípios, vendo a questão do baixo custo, né, do benefício que é para o usuário do SUS, a gente traz como uma grande importância, destacando que é efetivo, que é eficaz e que seus resultados são comprovados. Esse aprendizado, essa troca de experiência que vem proporcionar a gestão do Sistema Único de Saúde, que já vem avançando muito nessa perspectiva da qualificação do cuidado, na melhoria do cuidado da saúde do usuário do sistema. A integração entre pesquisa e saúde pública fortalece as políticas no Maranhão. Essa parceria que tem o governo de fortalecer a relação com os municípios é porque tem um entendimento que as coisas acontecem dentro do município. Os atendimentos são necessários dentro do município e para isso é preciso que as prefeituras possam estarem preparadas, organizadas, para que possam oferecer, acima de tudo, atendimentos de qualidade para toda a população. Eu tenho certeza que todos os colaboradores dos municípios que estão aqui, dos 217 municípios, não só os secretários municipais de saúde, não só a equipe da SES, mas que todos saiam com uma grande bagagem e gigante desse terceiro congresso Cuidar de Todos, porque a saúde das pessoas do Maranhão nos importa e importa para todos nós que fazemos o governo do estado do Maranhão. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher de 50 anos. E quem vai responder nossos questionamentos é a médica geriatra Mariane Oliveira. É com você, João Carvalho. No quadro de hoje, Fala Doutor, a nossa conversa é muito voltada para a mulher que está na casa dos 50, que já passou da casa dos 50 e que percebe, lógico, mudanças no corpo, mudanças no organismo. Para entender isso, o que está acontecendo, que muitas das vezes essa mulher tem dúvida, e pessoas próximas também precisam entender o que acontece com ela, é que nós vamos conversar com a doutora Mariane Oliveira, médica geriatra. Doutora, é uma mudança muito grande que acontece no organismo da mulher quando ela entra nessa fase da vida, porque é como se ela se tornasse uma nova pessoa diante do que acontece no organismo dela. Verdade, interessante que essa percepção de que eu estou diferente, de que eu não sou eu mesma, é uma forma de perceber que está iniciando a perimenopausa, né? As mudanças hormonais, as flutuações de alguns hormônios começam a acontecer, mesmo que o exame de sangue não esteja ainda alterado, mas sintomas de insônia, irritabilidade, pode até já entrar um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, ganho de peso, e à medida que isso vai se agravando, você pode ter queda progressiva dos hormônios e ter secura vaginal, alterações na libido, dor na relação sexual, fora os efeitos, né, metabólicos, ósseo, cognitivo, na memória, que essas flutuações acabam resultando. Sobre um desses pontos que a senhora colocou agora há pouco, é natural que a mulher sinta mudança na estrutura do corpo, comece a achar que está ficando mais gorda, que há um quadro de obesidade, isso é natural? Isso é comum, isso é comum. O ganho de peso, nesse momento, devido a essa queda do estrogênio, ele está relacionado com o aumento da circunferência abdominal, o ganho de gordura, né, na região visceral, que é extremamente heterogênica, extremamente aumenta o risco cardiovascular da mulher. Não é só uma questão estética, né? Então, aí, junto com isso, a gente tem um grande risco de síndrome metabólica, quer dizer, ganho de, não só o ganho de peso, aumento das taxas do colesterol, aumento da glicemia, aumento, né, da resistência insulínica, essa insulina começa a não conseguir fazer efeito. Então, o risco cardiovascular também está muito ligado, sem esquecer do risco ósseo. Você tem uma tendência de perda de massa óssea, você tem um risco maior de demência no longo prazo dessa mulher, devido a essas mudanças realmente hormonais.
Nesse caso, o que é indicado, o que a mulher deve fazer justamente quando percebe essa mudança no corpo, já se sente incomodada com esse ganho de peso? Há procedimentos mais rápidos, há procedimentos a longo prazo, o que pode ser feito? Vamos lá. Nós estamos falando de um processo que veio acontecendo, que é comum nessa fase da vida. Então, a gente não vai poder falar de processos rápidos. Tudo que for rápido, gente, na saúde, ele é nocivo. Ele é temporário. Ele pode perder o efeito, né? Então, a gente precisa falar dos pilares de saúde. Aqui, esses pilares, eles vão ser muito importantes. Então, um sono regular. E aí, a reposição hormonal pode ajudar nessa questão do sono, pode ser necessário medicações, higiene do sono adequada. Então, o sono é um pilar muito importante. Tornar-se fisicamente ativo. E aí, nós estamos falando de exercício físico resistido, ganho de massa muscular, exercício aeróbico. Então, não tem como passar pela menopausa sem exercício físico. E eu digo a você, se você não começar agora, lá depois de 70, 80, você não vai conseguir começar. Existe uma resistência muito grande da pessoa idosa para começar a atividade física, exercício físico. Nós temos aí uma boa avaliação de saúde. Será que você está no momento de começar essa reposição hormonal? Você precisa tratar a obesidade com medicação? Porque hoje nós temos ferramentas importantes com efeitos, né, com evidência científica, que vão ajudar no tratamento da obesidade também. A gente tem... dentro da parte urogenital, que pode ser uma queixa muito importante, fisioterapia pélvica, né? O uso dos próprios hormônios pode ajudar nesses sintomas urogenitais que a gente chama. As questões de saúde como um todo, de bem-estar, elas vão vir com uma soma de medidas. E eu não posso esquecer da parte alimentar. O tema do estroboloma, que é esse entendimento das bactérias intestinais que fazem essa reutilização do estrogênio, são essenciais na mulher na menopausa. Então, uma disbiose, quer dizer, uma alimentação irregular, que leva a crescimento irregular de bactérias, ele está relacionado a níveis mais baixos de um estrogênio bom, que vai ser ativo, que vai funcionar. Então, disbiose também tem a ver com piora dos sintomas da menopausa, né? Então, é um conjunto de saúde. A mulher precisa de saúde como um todo. Então, não vai ter uma fórmula mágica e algo rápido, mas, assim, mudanças permanentes que você vai levar para o seu envelhecimento, porque o que a gente quer é uma longevidade, é uma qualidade de vida na velhice, é uma pessoa independente, autônoma, que possa viver muitos anos bem, né? Não só uma mulher idosa que está sobrevivendo, mas uma mulher que vai viver bem os anos que Deus permitir a ela e que a saúde também trouxer. O corpo só pode ir bem se a mente também estiver bem. Por isso, também é preciso se preocupar com essa parte. Sim. E esses sintomas iniciais da perimenopausa, eles podem ser marcadamente de saúde mental. Então, as pacientes chegam no consultório para a gente já com depressão, tomando antidepressivo. Doutora, eu entrei, já foi no colega, já foi no geriatra, no psiquiatra, às vezes no neurologista, já está tomando medicação. Então, é muito comum. Então, ela de repente, se tivesse conseguido fazer ali uma reposição hormonal antes, nessa janela da perimenopausa, porque nós estamos falando de idade de 40 a 55 anos, né? Então, essa fase, ela pode se beneficiar muito do início do tratamento, de medidas gerais de saúde e, de repente, até adiar ou não necessitar de medicação. Mas a saúde mental, ela vai estar muito comprometida. A mulher que não dorme, ela se alimenta mal, ela compensa com doces, ela come de maneira errada, ela não tem energia, ela tem fadiga, não tem energia para fazer exercício físico. Ela pode ter problemas nos relacionamentos, né, com filhos, com esposo, com amigos, colegas de trabalho. O rendimento cognitivo pode ser menor. Então, a mulher que está ali plenamente nos projetos de trabalho, ela pode ter déficits, né? Ela pode estar aquém do que ela poderia fazer, do que ela poderia produzir. Então, essa saúde mental, ela é bem ampla e a gente não vai ter uma estratégia, mas a gente vai dizer para você que uma mulher que buscar a estratégia de saúde, ela vai ter também saúde mental. E sem esquecer, não existe uma relação direta de reposição hormonal com prevenção de demência, mas a gente sabe que
essa fase da menopausa, ela está relacionada, sim, com déficits cognitivos no longo prazo. Então, existe um benefício da reposição hormonal em termos de cognição, de memória, para as mulheres nessa fase. Para a gente encerrar, quem está de fora, de que forma que pode ajudar? Porque agora há pouco a senhora falou que pode prejudicar no relacionamento, com o companheiro, com os filhos. De que forma que essas pessoas podem ajudar essa mulher que está vivendo esse momento de transição a se sentir cada vez melhor? Olha, uma mulher na menopausa com problemas de saúde mental, né, a mulher é o centro desse ciclo familiar, desse núcleo familiar. E muitas vezes é no ambiente de trabalho também, é chefe, né, é servidora, é uma trabalhadora. Então, essa mulher, todos esses ciclos vão ser importantes. Eu diria que grupos de mulheres, os parceiros, os irmãos, né, os pais, os filhos. Tá? Nessa fase, muitas têm filhos já adolescentes. Então, essa dinâmica de respeitar o sono da mulher, de fazer a escuta, o diálogo sobre esses sentimentos, sobre essas mudanças. Muitas vezes é a família, são os parceiros, os filhos que vão dizer: mãe ou esposa, você está diferente. Será que não precisa de ajuda? Você não está bem. Com acolhimento, né, com empatia, a gente vai sempre conseguir alcançar o outro, né? Então, eu diria que essas mulheres precisam ser ouvidas, essas mulheres precisam ser acalentadas, ser estimuladas. Pode ser que você possa ajudar nas tarefas da casa, por exemplo, para poder começar uma atividade física. Então, muitas coisas, às vezes, sobrecarregam nas decisões e nas ações da mulher. Então, uma família que coopera ajuda essa mulher a ter tempo, né? Quando eu entro, cada um dividindo as tarefas de casa, muitas mulheres são aquelas que coordenam e fazem as atividades domésticas. Então, quando eu distribuo tarefas domésticas, quando eu respeito o tempo de sono, quando eu dialogo, eu estou, sim, favorecendo a saúde da mãe, da mulher que está nesse núcleo familiar. Agradecemos, então, os esclarecimentos. Conversei com a doutora Mariane Oliveira, médica geriatra, que explicou bem como é que se dá esse momento na vida da mulher, que é tão importante para ela e que é preciso também que homens, familiares, amigos respeitem este momento. João Carvalho, para o Mais Saúde. E acompanhe no próximo bloco: o Dia Mundial da Saúde Bucal ganha força com ações e atuação do Legislativo maranhense. E ainda, uma entrevista no estúdio com o médico psiquiatra Rui Palhano. É só um instante, a gente volta já. Cuidar da saúde bucal vai muito além da estética. A data que marca o Dia Mundial da Saúde Bucal reforça a importância da prevenção e dos cuidados diários. No Maranhão, o tema ganha força com ações e a atuação do Legislativo na promoção da saúde. Cuidar dos dentes é fundamental para manter a saúde bucal em dia. Mesmo assim, muita gente relaxa os cuidados básicos e necessários. Foi pensando nestas pessoas que foi criado o Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março. O assunto é tão importante que conta com uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa do Maranhão, presidida pelo deputado Adelmo Soares. A frente parlamentar foi criada recentemente, acho que há uns 6 meses atrás. O objetivo dela é universalizar o serviço de odontologia em todo o estado do Maranhão, além de fortalecer a categoria, Foi uma proposição provocada pelo próprio CRO, Conselho Regional de Odontologia, mas houve uma mudança na gestão do CRO. A gente está esperando uma nova rodada de conversas para a gente conversar, debater. Essa casa tem 4 dentistas, Nós somos 4 dentistas aqui na Assembleia, 10% dos deputados são dentistas. Então a gente quer lutar pela nossa classe, pela nossa categoria e pela universalização do serviço de saúde, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca.
A saúde bucal não se resume apenas à estética. A prevenção ainda é o melhor caminho. Daí, a importância de um dia para reforçar que a higiene oral é imprescindível. O Dia Mundial da Saúde Bucal é importante porque muitas vezes a pessoa esquece da importância de cuidar da saúde bucal, que tem íntima relação com a saúde do nosso corpo como um todo. Não é apenas sobre o autocuidado, mas também na prevenção de doenças. Há alguns anos, a situação da saúde bucal no Brasil era considerada bem ruim, mas com alguns investimentos o quadro começou a mudar. Atualmente, mais de 50% das crianças de até 5 anos de idade não possuem cárie. Isso é resultado de investimentos na saúde bucal. Mas ainda existem algumas questões que precisam ser enfrentadas, como o local onde as pessoas buscam atendimento. Mais de 80% das pessoas vão até a rede particular. A rede pública é responsável por menos de 20% dos atendimentos através das unidades básicas de saúde. A falta de higiene bucal prejudica muito mais do que os dentes. Pode desencadear outras doenças no organismo. Fica o alerta: cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde como um todo. Quando os pacientes chegam aqui, normalmente eles apresentam cáries, inflamações gengivais, acúmulo de tártaro, mas vem aumentando muito o índice de pacientes que apresentam desgaste dentário e sensibilidade. Isso se deve muito ao bruxismo e estresse. Visitar o dentista regularmente é essencial para evitar problemas dentários. O ideal é que seja a cada 6 meses, mas isso vai variar de paciente para paciente. Mas o importante é que você nunca deixe para buscar o atendimento apenas quando sentir dor, porque a prevenção ela é sempre o melhor caminho. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o médico psiquiatra Rui Palhano. Ele vai falar sobre os transtornos do humor. Doutor Rui, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Mais Saúde. Olha, é uma honra muito grande parabenizá-lo pela escolha desse tema brilhante, porque se é uma coisa que não falta do ponto de vista da saúde mental e das enfermidades psiquiátricas em geral, são os transtornos do humor. Do ponto de vista psiquiátrico, são as doenças mais prevalentes, sobretudo transtornos depressivos, transtornos da bipolaridade e ciclotimias, que são o que compõem, no fundo, o que a gente chama de conhece assim, tradicionalmente por transtorno do humor. Quando a gente está falando de transtornos do humor, o que realmente a gente está falando, doutor? Teoricamente. O humor é uma designação secular, isso vem de Hipócrates. Hipócrates, na época, 4, 5 séculos antes de Cristo, admitia, por exemplo, acreditava que todas as doenças humanas, elas provinham, se originavam de distúrbios do humor. Então, essa designação vem lá dessa época hipocrática. E depois foi se modificando, até hoje, conhecido assim mais genericamente como transtorno do humor, que corresponde à nossa bateria. O humor, analogamente, é como se fosse a bateria do homem. Quer dizer, é quem regula os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos interesses, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É o humor que regula tudo isso. Então, quando há um desequilíbrio, um distúrbio, um transtorno nesse humor, você acarreta vários tipos de problemas psiquiátricos. Doutor, existe um perfil de uma pessoa que pode ter uma doença ou qualquer pessoa pode ter? Não, qualquer pessoa não. Você tem que ter hoje um conjunto de fatores, um perfil, sobretudo relacionado à vida da pessoa, relacionado à atividade que ele desenvolve na vida, relacionado à genética. Hoje, por exemplo, os estudos da genética das doenças psiquiátricas são relevantíssimos no mundo todo. A absoluta maioria das doenças significativas do ponto de vista mental tem uma base genética, esquizofrenia, transtorno bipolar, quadros depressivos severos. Isso tudo tem herança envolvido nisso. E, evidentemente, que você não pode desprezar que essas pessoas não é só determinado por genética. O modo de vida, o ambiente, as circunstâncias, são fatores. Por exemplo, hoje se vive numa sociedade absolutamente ameaçadora. Quem pode ter serenidade e tranquilidade numa vida dessa? Verdade. E hoje ninguém. Todo mundo sai de casa e você não sabe se você volta. Todo mundo ameaçado com roubo, com roubalheira, com escândalos, e com mortes. Isso tudo afeta muito o nosso humor.
Afeta o equilíbrio mental. O equilíbrio emocional, mental, etc. Doutor, muita gente usa a expressão, hoje eu estou meio bipolar. Isso é muito frequente nas redes sociais, mas a bipolaridade, o transtorno bipolar, ela é uma doença muito séria. Muito séria e é uma designação absolutamente inadequada, porque ninguém é meio bipolar, ou é ou não é. Ou é bipolar ou não é bipolar. E a bipolaridade não acontece de uma hora para outra, nem de uma semana. A bipolaridade, no mínimo, ela tem entre 7 e 9 meses. O que é bipolar? São pessoas que apresentam, do ponto de vista de fases, ora ou periodicamente, episodicamente depressivas, ou quadros de mania ou de euforia. Então, são pessoas que apresentam esses dois distúrbios mais intercalados entre 7 a 8 a 9 meses, entre uma fase e outra. Então, não tem como entender que uma pessoa é meio bipolar. Não existe isso. No caso, como é identificar um episódio de mania ou hipomania? Qual é a diferença de uma para outra? A intensidade, não mais do que isso. No quadro maníaco existe uma exacerbação descontrolada do humor, elevação exagerada, patológica do humor, enquanto que na hipomania é uma elevação mais discreta, mais moderada, mais controlada, mas está na perspectiva do que eles chamam de espectro bipolar. Certo? No caso, a mania, quando já se foge da realidade, seria isso? Isso, exatamente. Tem mania que foge da realidade e tem mania que você está sincronizado. No caso, a hipomania não foge da realidade, mas existe um descontrole. Exatamente. O que muda é somente a intensidade, não mais do que isto. Tem pessoas que demoram a ter um diagnóstico, doutor, às vezes por não ter acesso ao profissional de forma correta? Interessantíssimo isso. O médico, para dar, por exemplo, diagnóstico de bipolaridade, a pessoa que relata o transtorno do humor, ele tem que ter, no mínimo, uma crise de mania e uma crise depressiva. Então, eu posso passar a vida toda sendo maníaco, tendo crises maníacas uma atrás da outra, mas eu não posso dizer que essa pessoa é bipolar. Para que haja um diagnóstico de bipolaridade, tem que ter a presença da depressão em qualquer época da vida e o quadro de euforia. E no caso, a pessoa com esse transtorno acertou o diagnóstico, por exemplo, né? Tem muita gente que não consegue na primeira vez, não sei se é porque não chega numa fase maníaca ao profissional, não sei também lhe dizer. Mas quando se procura o tratamento, se faz o tratamento, é possível essa pessoa que tem o transtorno bipolar, ela ter uma vida normal, digamos assim? Outra questão importantíssima que você está levantando. Todas as pessoas que em tempo hábil, em tempo correto, em tempo precoce, têm um diagnóstico garantido, assegurado de bipolaridade, inicia precocemente o tratamento, ele tem todas as condições favoráveis na vida de levar uma vida satisfatória. Não tem por que ter crise na vida. Por quê? Porque hoje você tem tratamento da crise, seja em que fase for, e tem tratamento de prevenção. Isto é, você previne, evita, impede que esta pessoa bipolar tenha crise, uma ou outra. Então, não tem porquê. Hoje, modernamente, nós temos medicamentos que a gente chama de estabilizadores do humor, que a pessoa não tem como ter crise nenhuma. Ela leva a vida normal, como todo mundo leva. No caso, o carbonato de lítio ele tem uma importância grande nesse tratamento. É, sim. Uma das medicações mais usadas no mundo. E eu te diria, assim, sem medo de errar, que a escolha do carbonato de lítio é a primeira das escolhas para você prevenir e para tratar da crise depressiva, da crise de bipolaridade. Agora, porque ela impede, ela evita que o sujeito adoeça. Não existe cura, mas existe tratamento para a bipolaridade. Se mantiver o tratamento, praticamente ter uma vida normal. Deve ter a vida normal sem crise nenhuma. Eu tenho pacientes que têm 40 anos com bipolaridade que não tem crise nenhuma, nem para fazer remédio. Doutor, normalmente. E a depressão maior? A depressão maior é um tipo de doença do humor. É um tipo. Que são crises recrudescentes, episódicas, fasotímicas, que a gente chama, de depressão exclusivamente. Já não tem episódio maníaco. Porque se tiver episódio maníaco em qualquer fase, você já não tem mais depressão maior. Sim. Já tem bipolaridade. Então, a depressão é uma crise do humor, retraído, é uma depressão em que o sujeito tem, muitas das vezes repete porque ele não trata corretamente, então não previne, porque semelhantemente à bipolaridade, uma crise depressiva pode ser corretamente tratada e a pessoa nunca mais ter crise nenhuma, e então prevenir que essa depressão venha a recorrer.
Então, ambos os tratamentos hoje são feitos no mundo todo e com bastante sucesso. Doutor, acontece com frequência de pacientes que são diagnosticados corretamente, fazem o tratamento e depois de um certo tempo abandonam a medicação sem a orientação médica. Certo. Isso é um risco ao tratamento e à Muito. saúde. Você acertou na mosca. É um risco enorme. Se é uma coisa que hoje, com os meus 48 anos como psiquiatra, não me canso de chamar a atenção dos meus pacientes, é que eles sigam. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque se você der brecha, que nem outras doenças humanas. Se você der brecha para um sujeito que tem hipertensão arterial e deixa de tomar um remédio, ele vai ter crise de hipertensão. Tendo crise de hipertensão, ele pode ter um infarto agudo de miocárdio e morrer. Uma pessoa diabética, se deixar de tomar a medicação dele para diabético uma ou 2 semanas, ele pode ter crises gravíssimas de hiperglicemia. Então, semelhantemente a esses transtornos grandes, médicos, a bipolaridade, o transtorno do humor, crise de ansiedade, se você não tratar corretamente, vai ter crise a vida inteira. E outra coisa interessante, aproveitando o seu comentário, quanto mais crise uma pessoa dessa tiver, pior para o prognóstico. Para a saúde mental. Por quê? Porque vai ser mais difícil você recuperar. Daqui a pouco essa medicação que poderia lhe ser útil, já passa a não ser útil. Por quê? Porque você já não responde mais ao tratamento. Doutor Rui, muita gente fora da área de saúde, especialmente quando não se tem conhecimento na área da medicina, principalmente na psiquiatria, quando alguma pessoa que está passando por um problema de saúde mental, enfrentando um problema de saúde mental e diz que está tomando determinada medicação, infelizmente muita gente faz comentários dizendo que é remédio de doido, né? Uma coisa totalmente pejorativa, inadequada para quem está passando por uma situação de saúde mental. Como que vocês, profissionais de saúde, o senhor especialmente como médico psiquiatra, enfrenta esse desafio fora do consultório que às vezes atrapalha o tratamento do paciente? Olha, coincidentemente eu lancei hoje no Instagram, no meu grupo, um vídeo tratando exatamente sobre isso. O preconceito enorme que se tem com relação às doenças, aos medicamentos psiquiátricos. Todo médico que passa remédio, todo mundo toma sem problema nenhum. Até toma remédio do vizinho, da mãe, do pai que usa, certo? De um amigo, de um parente, mas não tem problema. Agora, quando é uma medicação psiquiátrica, você já acha que vai tomar remédio para a vida inteira, e você vai ficar viciado com aquele medicamento, que você já não vai poder mais largar nunca mais. Uma série enorme de preconceitos, de mitos que não tem nada a ver com isso. O que se recomenda hoje, modernamente, é que quem faz uso de medicamentos psiquiátricos nunca pare de usá-lo sem uma orientação médica. Porque esses pacientes, em geral, têm um prejuízo muito grande por um uso inadequado ou por interrupção precoce do tratamento. Então, são medicamentos altamente seguros, a absoluta maioria dos medicamentos psiquiátricos não geram nenhuma dependência, não há nenhum risco de uso prolongado, a absoluta maioria são feitos para você usar por muitos e muitos anos e muito tempo, e são muito eficazes do ponto de vista médico. E essa questão de ficar viciado em remédio é uma preocupação de muita gente e não existe, né? Você tem um pequeno grupo de fármacos em psiquiatria que podem induzir a dependência. Muito pouco. Mas a 97% dos medicamentos em psiquiatria não dão dependência nenhuma. Doutor, e sobre o transtorno borderline? Certo. É uma outra categoria de doenças. Aí você já recai no transtorno de personalidade. Não é do humor? Não, é outra categoria de enfermidade. E como é que é esse transtorno, doutor? Esse é um transtorno gravíssimo, porque no fundo é um transtorno do desenvolvimento da personalidade. É uma categoria, por exemplo, que nem transtorno de personalidade social, os psicopatas que são. Isso são doenças gravíssimas, porque são do desenvolvimento. Quer dizer, é na formação da personalidade que essas pessoas têm um desvio. É como se tivesse um trem descarrilhou. E o borderline é uma desses tipos de transtorno, que uma das características, por exemplo, é a possessividade, a imaturidade, é o domínio, é a violência. Impulsividade, o descontrole emocional. É muito comum. Doutor, muita gente ainda tem preconceito em procurar um médico psiquiatra. Como é que é o trabalho de vocês, profissionais de saúde, nessa área, enfrentam isso? Ainda existe muito isso? Você acertou também na mosca, bacana demais, se você está um especialista, né? Na realidade, o que acontece? Esse temor melhorou muito depois da pandemia, por incrível que pareça. Há 5 anos atrás, com a pandemia, todo mundo começou a ter problemas psiquiátricos à torta e à direita,
e não tinham como recorrer, tinha que ir para o psiquiatra, quisesse ou não. Então tiveram que enfrentar isso e buscar psiquiatria. Então rompeu-se com os preconceitos enormes que existem, mas existem muitos. Tem muita gente que tem problemas mentais gravíssimos que não vão para o psiquiatra com medo do psiquiatra, com medo do estigma das doenças mentais, etc., o que é ruim. Semelhantemente a outras doenças, a doença mental, se você intervir precocemente, ela acaba. E você se livra disso. Não tem doença que fique eternamente. E existe uma situação da época da Idade Média que se tratava o transtorno mental como algo demoníaco. E é uma doença e não nada espiritual. Magnífico, magnífico. E apesar disto, ainda existem no século XXI, práticas religiosas que acreditam que a doença mental está relacionada a divindades, a isso e aquilo. E eu já presenciei também em algumas igrejas, por exemplo, de pastores orientando os fiéis a não usarem medicação quando estavam em situação de uma situação de tratamento psiquiátrico. E eu fiz a minha intervenção, minha observação como profissional que já trabalhei entrevistando muita gente da área de saúde, disse que aquela recomendação não era adequada porque a pessoa que estava dando orientação não tinha perfil técnico adequado para estar indicando isso ou aquilo em relação à saúde de um terceiro. Pois é, agora é interessante também a gente perguntar para essas pessoas que estão fazendo essas práticas se fariam com o papai deles, sim, se fariam com a mamãe, se fariam com o filhinho, com a filhinha, com o parente, com o amigo, mas não fazem. Fazem com os outros. Com os outros. Tá certo? É mais fácil. Então, a responsabilidade, a ética médica e a humanidade é você recomendar um profissional que tenha legitimidade, que tenha competência, que tenha experiência para tratar aquele paciente. E não está fazendo mise-en-scène, nem criando tipo de tratamento que, no fundo, não existe. Aquilo é mercantilização danada. Doutor, a pessoa geralmente, quando está numa situação de quadro de saúde mental, ela não percebe. O que amigos, parentes podem fazer quando perceberem uma situação dessa? Procurar ajuda, tentar convencer a pessoa a Maravilha. Se cuidar. O mais precocemente possível. Semelhantemente a outras doenças humanas, quanto mais você precocemente busca ajuda, busca um apoio profissional, sobretudo quem tem competência e que tem experiência nisso, melhor. Quanto mais tardiamente um paciente que aos 14 anos tem uma crise psicótica esquizofrênica, não vai deixar para ir para o psiquiatra depois de 20 anos de doença, 10 anos de doença. Porque já deteriorou, já criou mais problemas, etc. Então, quanto mais precocemente você intervir, procurar assistência médica correta naquele momento, é melhor. Doutor, e o que nunca dizer ou fazer para uma pessoa que está em tratamento de saúde mental? Nunca deixá-lo sozinho. Nunca desprotegê-lo, nunca descuidá-lo, sempre abrir os seus braços, seu carinho, seu coração, abrir seu braço, abraçar, dar amor, dar fraternidade e buscar ajuda. Busque ajuda profissional sempre que você tiver necessidade. Doutor Rui, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde mais uma vez. Nosso tempo passou rápido e a gente nem percebeu. Eu quero te agradecer por sua competência e pela sua eloquência, pela sua habilidade. Obrigado Parabéns. pela sua participação. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. A gente volta no próximo domingo. Tenha um bom início de semana e a gente se encontra no domingo às 9 da manhã aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Até lá!